aqui de volta com mais um vídeo da série para vocês. Agora nós vamos aprender como que eu faço para gravar os dados no banco. Já sei configurar o meu champ, já fiz lá o meu banco de dados. Além agora no nosso último vídeo, nós vimos lá como que eu faço a conexão. Então nesse vídeo agora, galera, vou ensinar para vocês como que eu gravo os dados no banco. Nós vamos criar um formulário e fazer essa gravação. Então se liga aí e curte esse vídeo. Ok, estou aqui no Dreamweaver, então, o meu arquivo de cadastro, galera, tá aqui, ó. Vou deixar ele aberto lá. Então é o seguinte, para trabalhar com esse arquivo de cadastro, repare que aqui eu só estou trabalhando com HTML. Nesse HTML aqui, eu só quero chamar a atenção principalmente para o formulário, né? Então eu acredito que vocês tenham lá um conhecimento referente a HTML, lá qualquer coisinha, me manda um e-mail aí, entra em contato para a gente discutir sobre isso. Se alguém quiser que eu faça um vídeo sobre a questão de HTML e CSS, é só contactar. Mas aqui o único detalhe importante que eu sempre saliento com os meus alunos é o seguinte: para que serve um formulário? Se você reparar assim, muitas vezes você fica na dúvida, um formulário serve para gravar informações? Não, o formulário não grava nada. O formulário é como se fosse um garoto de recado. O formulário ele serve para enviar dados. Então esse formulário ele está enviando os dados. Então ele está enviando o que o cara preencher nesse campo aqui, ó, nesse input, lá que se chama fnome. Esse é um campo do tipo texto e ele se chama fnome. Ele vai enviar os dados do que o cara preencher no campo fnome, do que ele preencher no campo fmail, no que ele preencher no campo fmensagem. Ele vai enviar esses dados. Então o que é muito importante que ele vai enviar? Utilizando o método de envio, no meu exemplo aqui ele está com o método get, poderia ser post. Ele vai enviar para esse cara aqui, ó, chamado grava.php. Então todo formulário ele vai ter a ação de enviar dados. O meu formulário está enviando via get para um cara chamado grava.php. Ele está enviando esses dados desse jeito para esse cara. Quais dados ele está enviando? O que o cara preencher no fnome, o que ele preencher no fmail e o que ele vai preencher no fmensagem. Então quando o cara clicar no meu botão de envio, ele vai enviar isso daqui. Vamos ver como que isso aqui ficou lá no meu navegador. Lembrando, esse cadastro também está salvo dentro da minha pasta htdocs, lá na pastinha cliente. Então eu vou vir aqui no meu navegador e lá no meu navegador eu vou colocar lá, ó, o meu endereço para que eu possa visualizar esse arquivo. Vou escrever lá, ó, localhost barra. Ele está dentro da minha pasta cliente barra. E o nome do meu arquivo lá é cadastro.php. Quando eu der um enter lá para que eu possa acessar isso daí, tá aí. Essa é a minha tela de cadastro. Fiz ali uma formatação básica ali, pessoal, só para que a gente possa utilizar isso como exemplo. Mas tá lá, ó, formulário. Esse cara aqui se chama fnome, fmail e fmensagem. Ele tem a ação de enviar o que eu preencher aqui para esse cara chamado grava.php. E ele vai enviar via get. Beleza? Legal, galera? Continuando aqui, então, pessoal, nós temos aqui na nossa pasta já, então, como nós fizemos lá, a minha conexão, tem lá o meu arquivo de cadastro. O arquivo de cadastro é esse meu formulário que vai enviar os dados para esse cara chamado grava. Então agora começa a ficar mais complicada a nossa brincadeira. Meu próximo passo agora é fazer o arquivo grava. Esse arquivo grava aqui, ó, tá aqui ele lá, galera. Ele tem a ação de fazer o quê? Receber os dados que foram enviados pelo arquivo cadastro.php. Ele vai receber esses dados e logo após receber esses dados, ele vai gravar esses dados lá no banco de dados. Meu primeiro passo então é o quê? Esse include. Eu estou colocando um include conecta.php. Então eu estou incluindo aqui na minha página esse arquivo conecta, que a gente já fez ele. Se eu clicar aqui em conecta, você já vai ver o código de conexão que nós fizemos. Então, primeira coisa, me conectei ao banco de dados. Aqui eu estou criando variáveis onde eu estou recebendo via get o valor daquele campo. Então eu tenho uma variável chamada recnome que está recebendo via get o valor do fnome. Eu tenho uma variável chamada recmail
recMail, onde ele está recebendo via GET o valor do fMail. Eu tenho uma variável recMensagem, onde ele está recebendo via GET o valor do campo fMensagem. Nessas linhas aqui eu acabei de receber os valores preenchidos no formulário. Agora eu preciso gravar isso aí lá no meu banco. Então eu vim aqui e dei um mysql_query. Essa é a minha query que eu estou executando a seguinte sequência de comandos. Através da minha conexão, eu quero que ele insira na minha tabela chamada dados, então insert into dados, no campo nome, o valor da variável recNome. Variável recNome é o valor que eu acabei de receber aqui em cima, ó. Então, insira na tabela dados, no campo nome, o valor do recNome. No campo e-mail, o valor do recMail. No campo mensagem, o valor do recMensagem. E ele automaticamente, com essa linha, ele vai fazer a gravação em cada campo do seu respectivo valor. Repare que a sequência de campos aqui, que são os campos da minha tabela dados, ele é igual à sequência dos campos que são as minhas variáveis. Detalhe, cuidado com as tuas variáveis para você usar os apóstrofos, a separação por vírgula, ó, apóstrofo, a variável, apóstrofo, vírgula, cuidado com essa sequência. Aqui no final, o que eu fiz foi apenas um redirecionamento, que logo após ele fazer a gravação, ele vai redirecionar isso aqui para um arquivo chamado lista.php. Beleza? Então, tenta fazer lá, galera, que já vamos começar a fazer agora o nosso lista. E aí, galera, tudo bem? Que legal essa parte aí de você gravar os dados. Espero que vocês tenham entendido muito bem, pois esse é um passo super importante mesmo para o seu vídeo. A parte de gravar essa informação para sua página e tudo mais. Então, vovô, se liga que ainda tem mais vídeos aí da nossa série onde nós vamos fazer a parte de listagem de dados, a parte de exclusão e edição. Beleza? Até a próxima!